Olá, 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 muito boa tarde. Pois então, finalmente trazendo a vocês uma nova história, um novo ponto de vista. Veja bem, aqueles que já me conhecem sabem que eu sou, do século passado, metade do século passado para baixo, quer dizer, tenho sim um certo período de vida aí e graças a Deus por isso, louvo a Deus por isso, fico muito feliz por ter a idade que tenho, porque tendo a idade que tenho, eu vejo coisas que muitos aí, infelizmente, não poderiam vê-las. Pessoas que muitas vezes estão pensando que estão vendo uma coisa e quando, na verdade, estão vendo é outra. Muito bem, eu sou do tempo que história com H tinha um significado. História com E tinha outro significado. E já naquele tempo, claro, existiam assim as inúmeras variantes, né? Por exemplo, nós tínhamos o humor negro, o humor puro e simples, o mau humor, né? E tínhamos também a piada de mau gosto, tínhamos a piada por excelência, piada, aliás, coisa que muitos perdem o amigo, mas não perdem a piada. Muito bem. E nós vimos, através do advento da internet, mas mais agora, depois do advento da social-democracia misturada à democracia do mais baixo clero possível, porque a social-democracia, nós víamos ali ela liderada por Fernando Henrique Cardoso, um sociólogo, né? Um homem assim, digamos, cheio de pudores, um homem cheio de não me toques e coisinhas. E aí nós vemos aquela coisa socialista do baixo clero, representado por quem? Por aquilo que representou o PT, Lula, Dilma, aquela caterva de vagabundo, gente que não tem a menor compostura absolutamente para nada. Creio que ao comer um pastel numa lanchonete de rodoviária de fim de mundo é capaz de horrorizar ao dono da pastelaria. Então imaginem vocês o que é isso. Bom, com eles trouxeram aí essa tal fake news. Olha só. Mas uma fake news, uma coisa assim muito interessante, porque de um lado eles querem uma liberdade, porque eles lutam pela liberdade e coisa, é uma coisa linda de se ver, uma cantilena maravilhosa. E por outro lado, daí você vê que para se ter essa liberdade, eles querem controlá-la. Então eles querem total liberdade para você, eles querem o teu bem, mas para o teu bem eles precisam te machucar, eles precisam te arrasar, eles precisam te destruir. E não só, eu não estou dizendo só que isso é só da parte desses socialistas de botequim de última categoria, mas também desses socialistas da social-democracia. Não se enganem, não há diferença entre um bandido e outro. Bandido sempre será bandido. Assim como mentira sempre será mentira, não importa se ela venha camuflada com o nome de fake news. Não importa, ela sempre será mentira. O problema é justamente esse. O que é fake news? O que é mentira? E o que é, por exemplo, digamos, a piada em si? Porque eles deram um jeito de confundir tudo justamente para que eles pudessem se apegar a algo e dessa forma eles pudessem, digamos, controlar a tua vida. Tanto que inventaram a patuscada do vírus Xing Ling aí, do vírus chinês. E, na verdade, qual o objetivo? O objetivo único era dizer para você, fique em casa. Tanto que você pode observar que depois do advento dessa, aspas, tentativa do Supremo de caçar o celular do Jair Bolsonaro, justamente por fake news, né? por estar ajudando na disseminação de fake news e etc. Mas o objetivo maior mesmo é caçar o mandato dele, e todo mundo sabe. Então, veja, com essa brincadeira contra o Jair Bolsonaro, nós vimos que a história do Fique em Casa morreu
Morreu, gente. Você não ouve mais, por incrível que pareça. Só ouve talvez lá na cidade do interior. Na capital você não ouve mais isso, até porque você veja bem, com essa brincadeira do Alexandre de Moraes, do Celso de Mello, do Marco Aurélio Mello, dos supremos, entre aspas, aqueles que se julgam algo além do que são, com essa brincadeira, eles botaram por terra toda e qualquer tratativa de colocar você dentro de casa, porque eles tiveram que liberar os fascistas lá, os verdadeiros fascistas, que são aqueles que vêm com a camiseta de Antifa, né, ou seja, antifascista, mas que na verdade não passam de comunistas, eles são o que há de pior no meio criminoso. É isso. O que há de pior no meio criminoso é justamente o X9, ou justamente aquele que combate o crime, mas sendo um criminoso também. Quer dizer, pode ter certeza que esse nem bandido respeita. Não tem jeito. Por quê? Porque bandido também tem ética, gente. Bandido, na contra-ética deles, eles têm lá um preceito que se você furar, você é morto. Ou seja, você não quer ser como eles? Bom, não seja, mas não vá entregar, não vá dedurar, não vá fazer o que você acha que tem que fazer, porque eles vão te matar. Mas tudo bem. Voltando aí à nossa história. Nós vivemos um país onde você pode ler história, fake news, mentira, enfim, tudo, e você acaba não sabendo absolutamente nada. Por quê? Porque aqueles que são os responsáveis, aspas, porque a responsabilidade não é só deles, mas aqueles que são, aspas, os responsáveis, ou que pelo menos se autodenominam os responsáveis pela história, eles conseguiram transformar tudo de forma que você nunca vai conseguir pegar o fio da meada. Tá? Não adianta. Você hoje já não sabe mais quem é herói, quem é bandido, quem não é, porque bandido eles soltam, homem de bem eles prendem. Nós temos aí 2 que ainda, se não me engano, ainda estão presos porque foram fazer uma espécie de uma manifestação na casa do Alexandre de Moraes. Bom, até onde nos consta, a manifestação ideológica, desde que ela não tenha, primeiro, desde que você não esteja no anonimato, desde que você não esteja no quebra-quebra, desde que ela é livre, entendeu? Quer dizer, mas eles prenderam os caras. Mas por um outro lado, eles soltaram traficante que foi pego com 300, 400 quilos de cocaína. Eles soltaram bandidos perigosos, que inclusive ao voltar para a sociedade já cometeram outros delitos e todo mundo sabe, porque já caiu mesmo aquela mídia fraudulenta, a grande mídia, a CBN, a Globo, essa grande mídia fuleira aí, até ela não conseguiu esconder tais fatos. Por quê? Porque foram feitos de tais formas que elas se viram obrigadas a dar manchete. Esse é o ponto. Então você veja, pessoas que já saíram da cadeia e já foram delinquir. Estão delinquindo, por quê? Porque não tem como simplesmente mobilizar um grupamento, ir lá e prender os caras, porque não é bem assim sair e prender um cara depois que ele saiu da cadeia. Primeiro, porque ele se esconde. Segundo, porque ele tem o setor dele, de inteligência dele lá, que o ajuda a manter-se bem escondidinho, de forma que quando a polícia ensaia um caminho para o lado dele, ele já tomou outro rumo. E aí vai, quer dizer, então por aí você imagina. Então nós estamos vivendo um país que você já não tem mais o pé e muito menos a cabeça. Nós temos uma Suprema Corte acovardada, como diria aquele cafajeste, aquele que foi, por infelicidade geral da nação, ele chegou à categoria de presidente da República. Pois é, aquele bandido que também foi presidente da República, disse certa feita que a Suprema Corte era acovardada.
A gente naquele momento não conseguiu entender o equivalente ao termo. A gente olhava aquilo acovardado, mas eram tudo amigos dele, que ele tinha indicado para a Suprema Corte. O que era aquilo? Bom, a gente não tinha entendido muito bem. Eu vou confessar para vocês que até agora não entendi muito bem, mas de qualquer forma, hoje eu já tenho um quadro mais bem desenhado. Então hoje eu estou vendo que aqueles pavões não passam de urubus, fantasiados de pavões, mas não passam de urubus, e estão ocupando a mais alta corte do país, envergonhando o povo, envergonhando a si mesmos, envergonhando a seus familiares e, claro, como não seria diferente, estão simplesmente defecando sobre a nossa bandeira, sobre as nossas armas, sobre tudo o que temos de mais sagrado, porque o que o povo tem de mais sagrado é aquilo que representa o seu país, é a sua bandeira, é o seu hino, é a sua Constituição, enfim, são os valores que nós temos. Mas aqueles caras ou aqueles seres das trevas, oriundos de quaisquer esgotos que você possa imaginar, não poderiam ser grandes coisas. Eles tinham que ter parte com o capeta. E não estou falando do capeta que comumente se conhece, não. O capeta que comumente se conhece passa por santo perto daqueles 11 indivíduos que estão lá na Suprema Corte. E vejam só, 11, não são 110, não são 1.100, são 11. São 11 nós cegos que estão lá dando ordens a uma nação que, aspas, é democrática. Eu digo aspas por quê? Porque nós não vivemos uma democracia, nós vivemos uma ditadura do judiciário que Rui Barbosa já havia dito que a pior ditadura seria do judiciário, porque contra ela não há a quem recorrer. Muito bem. E essa ditadura do judiciário está sendo dadas as cartas pelos, digamos ali, menininhos mal educados, mimados, que não sabem ouvir um não, não sabem sequer amarrar os próprios sapatos, limpar a bunda, quem dera. São os velhos babões, creio que costumam babar na própria roupa ou na própria toga. Imagine que vão saber limpar a bunda, devem estar usando fralda geriátrica, a grande maioria. E olha, não estou falando isso por demérito, não. A gente vai chegando numa idade que a gente está voltando a ser criança, gente. Eu estou com 60 anos, não sei se daqui a pouco também não vou ter que usar. Ora, por que não? Sabe, se tiver que usar, paciência, usa. E, sabe, que seja da forma mais digna possível. E qual é uma forma digna? Uma forma digna é você pelo menos não sair fazendo lambança para tudo quanto é lado. Sabe, se você já não consegue ligar Lé com Cré, cala a boca e fica em casa, imbecil. É o que está acontecendo, por exemplo, com aquilo que se chama decano. Sabe? É um decano mesmo, deucano, é o docano, é o originário do cano, quer dizer, é um cara que realmente, sabe, ele não sabe o que quer. Ele e seus pares ousaram criminalizar Bolsonaro por um monte de coisa que fala, criminalizar Abraham Weintraub pelo que falou, querem buscar Abraham Weintraub inclusive para depor numa aspas CPI das fake news, porque ele ousou, aliás, não é nem só isso, porque eles querem dizer que o Abraham Weintraub causou um crime contra a Lei de Segurança Nacional, porque ele disse, e é o que todo mundo diz, ou pelo menos 60% da população está dizendo, que, ora, a Suprema Corte tem que ser presa. E não há nada de novo nisso, e não há crime algum nisso. Por quê? Porque, ora, se tem algumas pessoas dizendo que há um crime ali,
O que cabe? Cabe à justiça ir e investigar. Em não havendo crime, orienta a população. Gente, fomos lá ver, realmente não há um crime. O que há são 11 babões que não sabem onde meter no nariz, e aí vocês pensam que são criminosos, tá bom? Tá bom, então daí a gente entenderia e pararia de dizer que são criminosos aqueles que só são idiotas. Veja, eu não posso admitir qualquer coisa que seja diferenciado disso. Ou são criminosos, ou são idiotas, ou são os dois, ou são... A começar que possam ser até filhos da puta, eu não duvido mais nada. E veja, eu não estou falando filhos da puta porque quero magoar ou ofender a senhora genitora daqueles fetos mal criados. Fetos, porque a senhora que geriu aquilo deve ter jogado fora a criança e criou a placenta, que não é possível. E veja, não dá para tirar um. Se você não tira um, porque não é criminoso, supondo que um daqueles lá não sejam criminosos, tudo bem. Você não tira ele porque ele é, no mínimo, omisso ou conivente. E sendo omisso ou conivente no serviço público, isso também é crime. Até tem um título, eu esqueço, mas eu acho que o título dele é mais ou menos como sendo crime de responsabilidade. Quer dizer, você não pode, por exemplo, no serviço público dizer, não sei, não vi, eu não sabia. Então, voltando, eles querem criminalizar o Abraham Weintraub por crime. Muito bem, que crime ele cometeu? Ele disse que estava na hora da polícia prender, a começar pelo STF. Em primeiro lugar, ele não deu nome aos bois, coisa que eu acho que ele deveria ter dado. E não é tão difícil de dar o nome aos bois, por quê? Porque é só dar os 11 nomes. 11 não são 100 nem 1.100, são 11. Ou seja, você dizer que Celso de Mello, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Marco Aurélio Mello, Lewandowski, sempre esqueço o nome dos outros. Aí tem aqueles outros 4, 5 ali, a Carmen Lúcia, a Rosa Weber, tem mais 3 ali, 4 ali que eu não estou lembrado agora. Mas, veja bem, você dizer que todos eles estão incursos em crimes, no mínimo contra a segurança nacional, contra a democracia, contra a Constituição, isso, em primeiro lugar, é uma atitude decente de qualquer homem que veja um palmo diante do nariz. Por quê? Porque você não está falando absolutamente nada diferente do que de fato está acontecendo. E como eu disse e repito, caso não seja, por exemplo, vamos supor que a Rosa Weber de fato não seja criminosa, o que eu muito duvido, porque a eleição de 2018, ela quase entregou para o Haddad. Quando o povo todo andando na rua percebia que só poderia dar Bolsonaro nas urnas, não tinha alternativa. Não tem como você ver o contrário. É a mesma coisa que hoje eles querem dizer, os robôs do presidente. Os robôs do presidente, todos eles têm nome, endereço, CPF, nome completo, endereço, CPF, etc., e título de eleitor e tal. Quer dizer, eles querem descaracterizar uma situação para dizer que Jair Messias Bolsonaro está no cargo de forma indevida. Como de forma indevida, imbecil? Se foi a própria Rosa Weber que, vendo que ia dar porcaria, ela entregando a eleição para o Haddad, ia dar porcaria porque o exército ia tomar o país naquele momento, ele ia fechar o STE, o TSE, o STF, enfim, ia fechar. Por quê? Porque aquilo está, como foi dito, as Forças Armadas, para tomar o país, elas precisam da desarmonia entre os poderes. A desarmonia já há. O que as Forças Armadas estão esperando é apenas um gatilho que seja acionado.
Veja, não é porque você veio a mim e roubou um centavo que eu vou simplesmente te prender. Não, você veio, roubou um centavo, vou te observar, vou ver, vou perguntar por que você roubou um centavo, vou falar com você. Agora, caso você faça algo um pouquinho mais sério, pronto, aí já é o gatilho, aí você vai preso sim. Então seria isso. E então não seria demais eu dizer que Rosa Weber, ainda que não seja criminosa, ela é no mínimo omissa ou conivente. E quem sabe, possivelmente, as duas coisas ou as três coisas ao mesmo tempo. Né? Formação de quadrilha já está configurada. Não tem como. Ali existe um compadrio de tal maneira que você não sabe mais quem é pior do que quem ali entre os 11. Então a formação de quadrilha já está configurada. É quase que impossível você escapar do óbvio. Ou seja, aqueles 11 devem ir para o cadafalso. Talvez não os 11, mas principalmente 2 ou 3 ali vão para o cadafalso. A não ser que haja uma mudança radical nos planos deles, de tal forma que comece a mostrar um outro tipo de pessoas, porque as nossas Forças Armadas não estão muito preocupadas em tomar posse, derrubar a STF, não é nada disso que eles querem. Eles querem apenas o trem andando nos trilhos. O que é o trem andando nos trilhos? É o nosso país andando pelas trilhas da democracia, dentro de padrões previamente estabelecidos pela nossa Constituição Federal. Apenas e tão somente isso. Eu até ouvi um youtuber aí, e ele falando que se os militares podem sair aí pelo 142 e até agora não saíram, por quê? Porque será que eles estão sendo omissos? Não, meu querido, não. Entenda, querido, existe uma necessidade que é a de planificar o terreno para que você possa construir uma casa. Se você não nivelar o terreno, não fizer o devido colocar bastante terra e depois amassar bem a terra, pisar bem a terra para que a terra fique bem nivelada, bem posta. Quando você construir a casa, à medida que o tempo vai passando, esse terreno começa a trabalhar e a casa começa a romper, a quebrar, a partir, a abrir frestas, enfim. E daí você vai perder a casa. A mesma coisa com os militares. Eles não podem simplesmente sair e começar a derrubar tudo. Por quê? Em primeiro lugar, eles não são polícia. O papel deles não é de prender. O papel deles é de abater. Então vocês vejam bem, há uma corte acovardada, e dito isso pelo Lula, não é por mim, só estou repetindo o que uma besta quadrada falou. Eu me dou o direito de repetir porque isso é história. É o equivalente a eu dizer que aquele Celso de Mello é um juiz de merda. Quando eu digo que o Celso de Mello é um juiz de merda, eu não estou fazendo nada demais do que repetir o que está escrito na história. O ministro Saulo Ramos, que à época de Sarney era amigo de Celso de Mello e também influente com Sarney, ele chegou para o Sarney e disse: olha, tem um cara aí que é tão vagabundo a ponto de você poder colocá-lo no STF. Sabe, o tipo do pau-mandado. Conhece pau-mandado, Sarney? Conheço. Pois é o Celso de Mello, pau-mandado. Aquele cara que não vale o feijão que come, conhece, Sarney? Pois é o Celso de Mello. E o Celso de Mello é um cara que ele é tão bosta, mas tão bosta, tão merda, que você pode colocar ele no STF que ele vai fazer tudo o que você mandar. Ele vai fazer da forma mais carinhosa possível. Ele é capaz de lamber a frieira do teu pé, Sarney. Aí o Sarney olhou para ele e disse: credo, Celso, ainda existem homens assim?
né? Por quê? Porque Sarney também é um canalha. Então, claro que para Sarney, um vagabundo desse é um homem. Muito bem. O Saulo Ramos, pegou e apresentou Celso de Mello para o Sarney. E o Sarney assumiu, nomeou o Celso de Mello para o STF, e o Celso de Mello está lá até hoje fazendo lambança. Essa história de que, depois, mais tarde, nessa história que o Saulo Ramos conta no seu livro, não lembro o título do livro, tá aí para quem quiser, só procurar no Google vai achar. O Saulo Ramos diz que, e falou para o próprio Celso de Mello por telefone, ele disse: entendi que você é um juiz de merda. Olha, juiz de merda. Bom, decano da corte é o juiz de merda. Eu preciso perguntar para você quem é Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Lewandowski, Rosa Weber, Carmen Lúcia, e os outros ali, Marco Aurélio Mello. Preciso perguntar. Marco Aurélio Mello era primo do Fernando Collor de Mello. Os outros 8, acho que outros 8, se não me engano, foram todos nomeados pelo Lula e pela Dilma. Sendo que o Dias Toffoli, eu não lembro se o Dias Toffoli ou o Lewandowski, um dos dois foi indicado pela Marisa. A Marisa é aquela que enriqueceu vendendo produtos da Avon. Mas não é, né? Veja bem, todo ser humano tem o direito e o dever de ficar bem financeiramente, ou pelo menos medianamente bem financeiramente, fruto do seu trabalho. Tudo bem, eu não vejo nada de mal na dona Marisa ter um certo sucesso com o seu trabalho. Agora, uma fortuna, um enriquecimento a ponto de chamar a atenção da própria justiça, aí é demais. Né? Mas isso, não somente isso, mas tudo bem, vamos lá, vamos em frente. Então vocês vejam bem, uma corte acovardada, onde um dos membros é chamado de juiz de merda, tendo esse membro sendo o decano, tendo esse título tão imponente, juiz de merda. Então vocês imaginam o resto. Aquilo ali é um fedor só. Por isso eu chamo Suprema Toga Fedida. Sabe, não tem o que fazer. Eles limpam a bunda com a toga. Eles limpam a bunda com folhas da Constituição. E quando falta, os prelos da gráfica do Congresso provavelmente não param de imprimir o papel higiênico que eles usam para limpar a bunda. Há bem pouco tempo atrás, existe um vídeo do Alexandre de Moraes, se bem que falar do Alexandre de Moraes é chover no molhado. O Alexandre de Moraes, querendo ou não, ele advogou sim para uma situação em que havia envolvimento do PCC. Se não foi especificamente para o PCC, ele estava naquele círculo. O que não quer dizer nada, porque advogado, ele trabalha para defender as pessoas, e é mais do que natural que ele vai defender o quê? A grande maioria de quem ele defende é bandido. A grande maioria. Claro que tem muita gente honesta que precisa de advogado, lógico, evidente, mas uma grande maioria é bandido. Bom, um advogadozinho de porta de cadeia, como era Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e muitos outros, porque nem passar em concurso não passaram, se não me engano, um deles não chegou a passar no concurso da OAB, acho que foi o Dias Toffoli, que hoje é o presidente do Supremo Tribunal Federal, aliás, com a alcunha de amigo do amigo de meu pai. Quem disse isso? Vejam só, fake news, mas isso é história. Quem disse isso foi o próprio filho do Norberto Odebrecht, Marcelo Odebrecht, que também é considerado o príncipe das empreiteiras. É o herdeiro natural das empresas Odebrecht. As empresas Odebrecht, para quem não sabe, são um poderio muito grande na área da construção que está aí no mundo todo. No mundo todo. Aquele cara, ele só não sabe o que fazer com o dinheiro que tem. Só isso.
que dinheiro não é o problema. Claro, agora talvez esteja assim numa época de vacas magras, porque andaram tendo muitos problemas com a justiça e tal, mas não se iludam, assim como não devemos nos iludir com aquele. Tem um macaquinho que agora está aplaudindo todo mundo e onde tem um crime ele dá um aplauso e ele dá risada e ele costuma meter o bedelho onde não é chamado mais. Um tal de Sérgio Fernando Moro. Confesso que eu gostei muito dele, confesso tê-lo tido como, não um herói, porque eu não sou homem de heróis, eu não tenho herói, mas ele era um homem que eu admirava bastante, cheguei a admirá-lo, sim, ele teve muita ousadia e tal, mas depois eu comecei a perceber, primeiro que ele não teve ousadia porcaria nenhuma, por quê? Porque ele não fez nada do que não era dentro do dever de ofício. Ele é um juiz. Ora, um juiz, se você chega com uma prova, ele vai ter que condenar. Condenar não, ele vai ter que julgar. Ou condena ou absolve. O que ele fez? Como eram provas robustas contra o Lula, ele o condenou. Lula, Zé Dirceu, Marcelo Odebrecht e muitos outros. Ele os condenou. Mas daí nós percebemos que, nós percebemos já na época, só que na época a gente ficava pensando, puxa vida, pode ter alguma coisa que o impediu de ir adiante. E eu digo isso sem nenhum pudor, por quê? Porque não fui eu o único enganado. Existem muitos que ainda hoje estão enganados e achando que o Sérgio Moro era de fato um herói, né? Impoluto, inclusive, nossa, não pode manchar a biografia dele. Olha, ele até pode ter escorregado na banana hoje, mas a biografia dele é impoluta. Minha gente, ele não fez absolutamente nada do que era dever de ofício naquilo que fez. E naquilo que ele não fez, aí ele prevaricou, somente isso. Então a prevaricação existiu. Ou seja, o crime de responsabilidade, ele incorreu em tal crime, querendo ou não. Ah, mas eu não sou jurista. Não sou jurista. Mas não há o que, sabe, você liga A, B e você vai ter B mais A, você vai ter BA, C mais A, você vai ter K, e assim por diante. Né? Quer dizer, não tem muito o que você enfeitar. Você aprende a ler, e a ler o óbvio, sabe? Houve crime? Houve. Por que o cabra não foi preso? Aí hoje você vê foto dele dando risadinha junto com o criminoso. De que criminoso eu falo? Especialmente do Aécio Neves. Mas tem outros. Né? Mas o Aécio Neves especialmente. Por que ele estava ali, sabe, de risadinha, falando no ouvidinho do Aécio Neves? Bom, boas coisas tem um para contar para o outro, né? Afinal de contas, até, olha, dado a relação ali promíscua, eu não posso dizer promíscua assim, porque não cabe a um magistrado aquela postura de ficar dando risadinha com um cara que está historicamente envolvido com drogas. Historicamente, ele pode até não ser um drogado e muito menos um traficante, mas o Brasil inteiro sabe que Aécio Neves tem um pé no tráfico de drogas. Então, se não tem, que se prove ao contrário, que se limpe o nome do indivíduo. É para isso que existe a lei. Agora, o que a lei fez? Ao contrário de limpar o nome do Aécio Neves, o STF, todos os magistrados que pegaram as causas dele, sentaram em cima e ficaram usando de babeiro para a bunda. O processo do cara caiu lá. Investigue-se e veja-se. O cara é criminoso? Se for criminoso, que o condene. Se não for criminoso, que o absolva e que dê divulgação à matéria para que todo mundo saiba que ele não é criminoso. Ora, o que há? O que tem de errado nisso? Isso é a lógica da magistratura ou da justiça.
Quer dizer, não tem o que você dizer ao contrário, ah, mas é difícil provar. Bom, é difícil provar, por que se meteu no que não devia? Então, paciência, é difícil provar, afasta o cara, tira o cara do cargo público, porque não é justo ele ficar sendo mantido com dinheiro público, através dos cofres públicos, para continuar fazendo as barbaridades que ele faz. Então vejam, quando vocês pegam um Sérgio Moro, uma pessoa desse nível ali, um Aécio Neves, um Fernando Henrique quer defender liberação de drogas, minha gente. O Fernando Henrique está com quase 90 anos, gente. Se ele ainda estiver fumando maconha, meu Deus, interna esse filho da puta. Porque realmente esse filho da puta não merece respeito. Tá, mas ele foi presidente, grande bosta ele ter sido presidente da República. Se ele com quase 90 anos ainda está fumando maconha ou está cheirando cocaína, porque incentivando o uso ele está. O incentivo ao uso de drogas também é crime, puta que pariu. Além de ser crime, faz mal para os meus filhos, faz mal para os meus netos, faz mal para nossas crianças. Então nós não podemos admitir que uma pessoa desse nível, desse padrão, esteja aí fazendo proselitismo à utilização das drogas. Nós temos que lutar contra isso, nós temos que brigar contra isso, nós temos que dizer que isso está errado. Nós temos que mostrar que isso realmente não pode continuar do jeito que está. Então, existem muitas pessoas com as quais não se pode ter mais conversa. Boulos, Zé Dirceu, Lula da Silva, Fernando Henrique, Aécio Neves, aquele traste lá do Helder Barbalho, o próprio Caiado de Goiás, o Dória, o Witzel. Não dá, gente, não dá. O Caiado em Goiás, eu fico até entristecido, esses dias ouvi de um grande amigo que o Caiado, ele fechou o estado de tal forma que ele conseguiu fazer com que no estado fosse o menor número de infectados do Brasil. Ai, Deus, ah, Deus, oh, Deus. A pessoa que falou isso, em primeiro lugar, não leu absolutamente nada acerca do vírus. O vírus, em primeiro lugar, ele não gosta de calor. Goiás, além de ser calorento para mais de metro, mesmo no inverno, aquilo lá deve ser um forno, ainda tem o problema de ser um ambiente muito seco. Até para você respirar lá é meio difícil. Eu tive problemas, não bem lá, mas ali na região de Goiás, mais próxima de Brasília, tive muita dificuldade de respirar. Em Goiânia até não tinha problema nenhum. Então, veja bem, em primeiro lugar, eu estou doido para ver essas aspas, esses números, onde comprovam que o estado de Goiás foi o menor, com o menor índice. Que justifique aquele cara ter sido o crápula que ele foi, a ponto de mandar bater em youtubers na rua, a ponto de mandar prender quem estava nas ruas. Olha, já ficou comprovado por eles mesmos que o isolamento não funciona. Por quê? Porque se o isolamento tivesse sido tão bom, por que soltar preso que já estava isolado? Em primeiro lugar, a grande maioria dos presos que eles soltaram, inclusive, já estava infectado. Ou seja, quando saiu infectado não somente de corona, mas de outros vírus, inclusive porque lá dentro é uma verdadeira suruba. Então eles saem de lá e trazem o quê? A tuberculose, a AIDS e etc., tudo para casa, né? Aí vão, lógico, são uns doces de pessoas, vão infectar suas esposas, suas amantes e as pessoas em volta, porque naturalmente vai fazer o quê, né? Também são gente e também tem o direito de se divertir, né? E você acha que eles vão ficar em casa? Claro que não. Outra coisa, ficar em casa, minha gente, é coisa para rico, gente. É coisa para gente que podia fazer festinha, como fez o Dória, o Witzel, o Caiado, fizeram muitas festinhas, né? Festas boas, regada a muito vinho, muita cerveja, sem máscara, sem distanciamento e com muita prostituta. Quer dizer, eles viveram muito bem, obrigado, né? E além disso, claro, rico mesmo, eu não sei o rico que ficou em casa.
rico que tenha ficado em casa. Primeiro que para um rico ficar em casa é fácil, né? Você tem quarto, sala, cozinha, banheiro, área de serviço, lavanderia, não sei mais o que, parará, 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 uma garagem. Quer dizer, minha gente, se está cansado de ficar numa peça da casa, você vai para outra. Ah, deu um certo enfado, você vai para a lareira e assa uma carninha, uma linguicinha, um negocinho, pega alguma coisa no freezer e coloca no micro-ondas, ou pega o disque, qualquer coisa, e liga para o serviço delivery e você recebe em casa de tudo que você precisa. Bom, aí desculpa. Agora, e aquele povo que realmente tinha que ficar trancado numa casa, onde na porta passa um córrego a céu aberto, trazendo a doença para dentro da casa? 8 pessoas, 10 pessoas num cômodo só. Então vejam, essa brincadeira de fique em casa, isso foi uma patacoada, em primeiro lugar. Segundo lugar, ficou desmascarada a questão do isolamento. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o isolamento correto, qualquer idiota que lide na área de saúde sabe disso. O isolamento correto é o seguinte: a pessoa apareceu com a doença que seja infecciosa, então o que se faz? Pega, isola o indivíduo, conversa com parentes, amigos, familiares que tiveram contato com o indivíduo naquele período que é incubado, avalia o estado de cada um, aqueles que estiverem com problemas também são isolados e os demais voltam para a rua. Até por quê? Porque, em primeiro lugar, vitamina D, praticamente só o sol pode te dar. Você não consegue fechado dentro de uma casa, de jeito nenhum. Ah, mas abre uma portinha, o sol entra por uma nesga da porta. Não existe. Você precisa sair para você cuidar da tua saúde mental. Se você ficar trancafiado dentro de uma casa, como eu disse, a não ser que seja uma casa muito boa, você vai ter problemas porque você começa a sentir medo até de ir na porta. Principalmente porque você liga a televisão, fica em casa, senão você vai morrer. O Dória, com o seu... Tem um coveiro de estimação lá, o Covas. O Dória, com o seu coveiro de estimação Covas, estavam abrindo covas, literalmente, para enterrar aqueles defuntos que não vieram. Estavam doidos para inaugurar o cemitério, tal e qual aquele Odorico Paraguaçu, no Bem Amado, se não me engano foi no Bem Amado, que eles queriam inaugurar um cemitério, e o cara, quando via um doente, ele corria conversar com o doente para descobrir quando que o cara ia morrer, para ele poder fazer o enterro do cara. Daí ele já dava: olha, o negócio é o seguinte, fique tranquilo, quando você morrer, nós te damos enterro, damos uma festa, damos tudo para você, fique tranquilo. Muito bem, então você veja, dessa forma você colocou o que na cabeça da população? Medo, pânico. Ou seja, tem muita gente que primeiro ficou com claustrofobia de tanto ficar preso dentro de casa. E muitos tiveram a acrofobia, que é o pânico por sair na rua. Quer dizer, depois de tanto tempo trancado, como é que você abre a porta e diz agora pode sair? Além disso, tem aquele outro problema de saúde, né, que é seríssimo, que é a perda de emprego e, consequentemente, o enxugamento da receita do indivíduo, ou seja, o cabra sem dinheiro. Ele já não comeu ontem, não come hoje e não vai comer amanhã. Não adianta. Por quê? Porque, além de tudo, por mais que você ganhe bem, primeiro que as tuas mãos não alcançam aquele. Por que não alcançam aquele? Porque aquele não passa perto de você. Então, como não alcança aquele, você vai ajudar? Sim, vai ajudar. Vai ajudar aqueles que estão à tua volta. Mas aqueles que estão à tua volta, pode observar que não tem só você de bonzinho em volta. Tem um monte de gente boazinha em volta. Aliás, o povo brasileiro, ele é maravilhoso, ele costuma dividir o que não tem. Eu soube de uma amiga minha, uma pessoa que eu gosto bastante, uma pessoa muito querida. Ela tinha apenas R$20. E ela dividiu R$10 por irmão e ficou com 10. Veja, gente, R$20 num momento deste já não é absolutamente nada. Eu não sei quanto você gasta numa padaria por dia.
né? Mas pode ver, observe o que dá R$ 20. E essa pessoa, infelizmente, não tem ninguém em volta que possa ajudá-la. Porque as pessoas boazinhas estão um pouquinho distantes. Ou até a conhece, mas conhece via internet, quer dizer, não tem como chegar até a pessoa para ajudar. E são pessoas dignas, que até têm vergonha de ficar pedindo ajuda. Então não pede, como não me pediu ajuda. Comentou isso, e quando eu disse que eu podia, que eu até ajudaria, não que eu possa, mas eu até ajudaria, a pessoa disse, não precisa, eu me viro. Quer dizer, puxa vida, sabe? A pessoa que tem senso tem bom senso. Agora, enquanto isso, tem muitos que correram para a fila, né, da ajuda governamental para pegar os R$ 600. Gente, está na hora de criarmos vergonha na cara. Em primeiro lugar, exigir sim, no mínimo, a destituição dos 11 do STF. E depois que sejam recolocados outros 11, ou depois de julgados alguns desses 11, que até voltem para o cargo que ocupam. Eu não acho nem um pouco salutar isso, porque, como eu disse, daqueles 11 que estão no STF, se não são criminosos, são omissos e coniventes. O omisso e o conivente, ele também é criminoso. E, portanto, ele já prevaricou. E, portanto, não pode voltar para o cargo que ocupa. Caiado, Dória, Witzel, Leite do Rio Grande do Sul, Moisés de Santa Catarina, Helder Barbalho do Pará, a Fátima Bezerra do Rio Grande do Norte, aquele Zé Bosta do Camilo lá do Ceará, aquele merda da Bahia, não lembro o nome do infeliz. Esses, gente, têm que ser presos. Primeiro por crime, porque eles desviaram o dinheiro que foi mandado para a saúde, compraram porcaria, eles não souberam administrar. No mínimo, eles prevaricaram com a administração do dinheiro público. No mínimo, somente isso, se não tiver mais coisa do que isso. O que eu tinha para dizer é isso. Eu espero que vocês ouçam com atenção, quem puder, que ajude a divulgar. Que Deus abençoe, proteja, guarde, liberte, restaure. Em nome de Jesus. Aleluia. Beijos. Bye. Fui.